Bom, glória a Deus, galera. Mais um RecriCast para vocês, começando aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente acaba gravando Recri, né? RecriCast, aí às vezes grava de noite, aí fala bom dia, depois fala boa tarde, mas nesse caso as gravações são feitas durante a semana e a gente acaba passando no horário do almoço, então boa tarde ou bom dia, né? Depende se você já almoçou ou não. Então, começando mais um RecriCast aqui para vocês. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu queria fazer aqui um overview rápido. Nós temos pessoas novas aqui na bancada. Querido Maurão, seja bem-vindo, Maurão. Na área, muito bom, prazer estar aqui de novo. Tamo junto, Maurão vai estar ajudando aqui. O Júnior, ele não está conseguindo encaixar a agenda. Glória a Deus que ele está com bastante trabalho, né? Glória a Deus que ele tem uma agenda cheia na agência que ele acaba administrando. Então, Junão, tamo junto. Quando você quiser, já sabe. Na tua cadeira aqui, Junão. Tamo Diretoria. Junto. E aí, gente, tem alguns avisos antes de passar aqui a palavra para a nossa convidada de hoje. E são avisos rápidos. Primeiro aviso, gostaria de falar que dia 11 de junho a gente vai ter ali o nosso primeiro batismo na igreja, galera. Glória a Deus. Deus abençoe, vai ser top. Vai ser às 9 horas aqui na Igreja Bola de Neve. Então, você que já tem um tempo na igreja, que quiser se batizar, fica à vontade. Vem no domingo, conversa com o pessoal do Boas-Vindas, que eles vão te direcionar direitinho como fazer e quais são os dados que vocês precisam preencher. Dia 11 também nós vamos ter um momento especial do Ministério de Casais, né? Acho que todo mundo aqui dessa bancada já fez a inscrição. A gente vai ter um jantar especial com um chefe nomeado da França, o nosso chefe Clayton. Mr. Clayton. Mr. Clayton. Ele vai dar o jantar, a gente vai ter um jantar especial aí feito pelo Ministério de Casais. As vagas são limitadas, então corra para poder fazer a aquisição do pacote. É um jantar especial e aí existe um link, um QR Code. Vocês também podem procurar a gente aqui na igreja no domingo, que a gente vai instruir, vai direcionar você direitinho como fazer essa inscrição. É uma massa, vai ter uma massa, uma entrada, vai ter também uma sobremesa. Então, vai ser especial aí. Invista esse momento. Vai ter uma palestra também, um culto, palestra que o pastor Felipe vai dar. Vai ser muito legal. Invista esse momento aí na vida de casal de vocês. Invista esse momento. E outro ponto especial, vai ter o Ministério Infantil. O Ministério Infantil vai estar ativo. Então, se você tem filho, não tem com quem deixar, pode vir com o seu filho. O Ministério Infantil vai estar aqui ativo nesse dia. E os solteiros escalados. E os solteiros escalados. Diaconia solteiros escalados. Dia 17, culto do Recri, às 20 horas. Venham, participem do Recri, façam network, entendam, conheçam um pouco mais sobre o ministério. A gente está com vários projetos no Recri, tem algumas coisas que estamos lançando aí como carta na manga, aí, mas não posso dar a letra ainda, está em avaliação, mas tem muitos projetos vindo aí com a galera do Recri. Esses dois participam do time da coordenação do Recri. E bacana, Marcão, de complementar, que é um projeto para você, empreendedor da casa, mas que também pode convidar seu colega do trabalho. É verdade. Um cara que está do teu lado, que percebe que o cara tem um viés de empreendedorismo, abre o convite, né? Chama um maior número de convidados da família, do teu trabalho, traz para cá para a gente conhecer, participar, vai ser muito bacana, é um momento muito importante de comunhão e de palavra também. Boa, expansão. Boa, Maurão. E aí, o último recado que eu quero dar aqui é que nós estamos chegando no Congresso do Recri. Ele vai acontecer dos dias 16 ao dia 19. A gente tem um vídeo aqui, a gente vai passar um vídeo rápido aqui sobre o Congresso do Recri, que esse vídeo foi a primeira vez que Brasília fez o vídeo do Congresso do Recri nacional, espetacular. Quem fez esse vídeo foi o Júnior. Parabéns, Júnior. Deus abençoe pela tua vida. Ficou top. Fio, manda bala no vídeo aí. Nos negócios, nas artes, na mídia, no mercado financeiro, na educação, onde quer que você esteja, ali você tem a missão de estar servindo a Deus. Esperança, um futuro de vitórias. 4 dias de conexão e direção de Deus para os negócios e carreira. Congresso Recri 2022, de 16 a 19 de junho, São Paulo. Para empresários, empreendedores, profissionais ou colaboradores. Inscrição gratuita. Vagas limitadas. Recri,
Visão do Reino para os negócios. Show! Aí a arte do congresso. Vagas limitadas, não existe inscrição. Se você é aqui de Brasília, bora lá fazer o volume que a gente precisa fazer nesse congresso. Se você é de São Paulo e está acompanhando aqui o cast, cola lá também, vai ser muito importante, muito especial. A gente vai receber do Reino direção para que a gente possa ser conduzido da melhor forma no mundo dos negócios, no mercado de trabalho, e você como empreendedor para conduzir o seu negócio. Então, é muito legal, vai ser sobrenatural esse congresso, mas, sem mais delongas, estamos aqui com uma pessoa muito especial, Jaque Jaques. É assim, Jaque Jaques? Nome de artista. Jaque Jaques, ela é da coordenação de RH do Recri, ajuda bastante a gente aqui. Jaque, seja bem-vinda, Jaque. Obrigada. Gente, é um prazer, né? Eu sempre estou do outro lado, mas agora estar aqui é outra coisa. É muito bom. Top, Jaque. Bom, a gente sempre gosta de, no início, trazer um pouco mais da vida pessoal versus profissional, né? Aquele momento de transição que você tem do eu deixei de ser irresponsável para ser responsável, né? Então, gostaria que você trouxesse um pouco aí da sua relação tanto com a igreja, como é que foi essa transição e como é que foi também essa transição de trabalho, que você tem uma história muito bonita. Ah, legal. Bom, eu estou no Bola já fazem 10 anos. Eu vivo contando isso. Você é de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, então eu vou ter muito leite quente aqui. E já fazem 10 anos que eu estou no Bola, praticamente converti, me batizei no Bola, então toda a minha caminhada cristã está aqui dentro, inclusive de ministério, né? E o Recri eu conheci em Curitiba, né? Eu comecei servindo no Recri de Curitiba. O Recri de Curitiba tem um braço forte dentro da igreja, né? É muito legal. Acredito até que começou antes do que aqui, né? Sim. Bigardi, né? Bigardi. Não, e foi interessante porque a primeira palestra que eu vi do Recri, adivinha com quem foi? Felipe Parente. Mas ele foi o precursor do Recri, né? Ele iniciou lá na sede, junto com o AP, então Pastor Felipe sem comentários. Fui eu e a minha antiga sócia para ver a palestra do Recri, era o Pastor Felipe. Então foi legal. Muito legal, foi muito bacana. Então é uma história muito legal do Recri. Gosto muito desse ministério, me identifico e acredito que é aqui que eu tenho que ficar. Legal, dá para perceber. E eu venho aí de uma carreira de quase 20 anos de RH e por muito tempo eu me perguntei por que eu estava nesse caminho, né? Nessa profissão. E eu falo que depois que você realmente tem um encontro com Jesus, você vê que a nossa vida profissional ela é totalmente espiritual, né? A gente está estamos na nossa caminhada de segunda a sexta, mas todo dia trabalhando com pessoas, servindo pessoas, amando pessoas, né? Então não tem como mudar, né? Você não é uma pessoa aqui na igreja e outra profissionalmente falando, você é uma pessoa. Então, a minha história com o RH, ela se concretizou, né, há 20 anos, quando eu comecei na Coca-Cola, fui estagiária da Coca-Cola, foi uma escola para mim, foi fantástico. Chegava na faculdade e via a teoria e todo mundo, nossa, que é isso? Eu falei, nossa, tem um departamento na Coca disso daí. Era muito legal, era muito legal. Mas o pessoal falava de market share. Ninguém sabia o que era market share. E eu falava, nossa, tem um departamento na Coca que fala sobre market share. Olha que legal. Então, assim, eu tinha a faculdade, a teoria, e eu conseguia ver na prática no meu estágio. Perfeito. Então, gente, eu já comecei com Coca-Cola. Pensa, 2 anos trabalhando lá, foi fantástico. E uma empresa gigante, né? Lá era uma escola para as pessoas. Né? Nossa, é uma escola. Era a Spaipa na época, hoje já é uma, né, já tem um outro grupo que comprou, aqui é outro grupo também. E passei pela Coca, depois passei pelo Porto Seco de Curitiba, me aventurei nos Estados Unidos 2 anos, fiquei lá, daí voltei, trabalhei com outsourcing aqui, aí até nos bastidores estava falando um pouquinho, né, da realidade das montadoras. E, por último, fui para o Grupo Eco Rodovias.
trabalhei no Grupo Eco do Rodovias, e em 2013 eu falei assim, bom, agora está na hora de... Jaques virar Jaques Consultoria. Como foi essa virada de chave, né? Porque não é uma coisa natural, né? Deus começa a plantar no seu coração, né? Sim. Você já era cristã evangélica, então Sim. já começa a brotar uma coisa dentro do coração e tudo mais, já começa a pensar, talvez eu já tenha uma maturidade suficiente para poder lidar. Como é que foi essa transição para você? Porque nunca é fácil, né? Você sair do privado, que de uma certa forma você tem uma instabilidade, né? Você está tranquilo ali para eu sou dono do meu negócio, ou seja, não tem aquele fulano está com um problema. Não, o problema é seu também. Talvez o mais difícil seja achar esse tempo, né? De de virar a chave, né? Porque algumas vezes já veio à vontade, mas por algum outro motivo você, não é agora. Então, essa confirmação do tempo é fundamental. Gente, eu falo que o empreendedorismo ele vem pelo amor ou ele vem pela dor. Entendi. No meu caso foi Sim, pela dor. Não veio pelo amor. Não era algo que eu realmente pensava. Eu comecei, né? Acho que Deus começou a colocar isso no meu coração. Só que eu não tinha, não olhava aquilo e falava, nossa, eu vou ser uma empreendedora, eu vou ter uma consultoria. Não. E aí, quando eu entrei nessa empresa, depois de muito tempo, eu percebi que foi Deus que me tirou. Mas eu fui demitida dessa empresa. Porque o meu gerente da época, ele tinha muito receio da minha presença lá, acreditava que eu ia pegar o lugar dele. Enfim, né? Uma coisa bem interna que acontece em todas as empresas. E que não ia acontecer, porque eu sempre fui da área de desenvolvimento e recrutamento e seleção. E ele era de DP, e eu não sou departamento pessoal, nunca fui departamento pessoal e não tenho nenhuma intenção em ser departamento pessoal. Né? Tanto que a minha consultoria hoje, eu não trabalho com departamento pessoal. Então, não era uma intenção minha estar naquele cargo. Eu queria o meu espaço naquela empresa. E eu fui demitida, e quando eu fui demitida, depois de um mês eu engravidei. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que criar essa consultoria. Engravidado um mês antes de ser demitida. Mais ou menos isso, né? E aí foi muito de Deus, gente. Foi muito de Deus. Eu falo que Deus, às vezes, dá uns empurrãozinhos na gente, assim, fala assim, vai, filha, que vai dar certo. Eu estou vendo lá na frente que vai dar certo. Coloca o pé que eu coloco no chão. Vai. Exatamente. E aí eu montei uma consultoria com uma amiga, que é a Dani, que é maravilhosa. Nós montamos uma consultoria, ficamos 4 anos com ela. E a gente fazia outplacement, que era o nosso carro-chefe, que é recolocação de pessoas, né, no mercado de trabalho, para quem não conhece o termo. Mas também ela é psicóloga. Eu não sou psicóloga, mas isso foi em 2013 até 2017. Nossa, nós ficamos juntas. Foi maravilhoso. A Dani também é cristã. Então, assim, deu match total, foi maravilhoso. Foi assim, eu sempre falo que a sócia, é um casamento, né? Então, a gente começou muito bem, nós namoramos muito bem, casamos e terminamos muito bem. Que bom. E ela é minha amiga, inclusive, ontem foi aniversário dela. Parabéns, Dani. Parabéns, Dani. E aí, em 2017, por um motivo de família mesmo, a gente acabou, né, terminamos nossa relação. Só que em 2018, de forma madura, exatamente. E em 2018 eu vim para cá. O Anderson, que é o meu marido, foi transferido para cá para assumir uma posição. E eu tive que deixar, né, tudo lá. E é interessante que 2013 a 2018, inclusive 2019, né, nós não tínhamos essa presença do online. Os clientes olhavam para mim e perguntavam assim, Jaque, cadê teu escritório? E eu fazia home office. É verdade. Aquela época não é bem diferente. Bem diferente, gostavam gente. de olhar, via parte física, né? Que ele queria estar no escritório. Parte que o Marco mais gosta. Cara, eu gosto, cara. O Anderson deve gostar também. Ama. É comercial, cara. Comercial é tete a tete, olho no olho, cafezinho, e é isso aí. Sim. É isso aí, mano. E eu gostava muito do meu home office, porque, gente, mãe, né? O Pedro era pequenininho, eu tinha como fazer minha gestão familiar, estava tudo perfeito para mim. E aí, até você falar para o seu cliente, olha, você não precisa de um escritório, precisa de um contrato bem feito. O teu contrato que vai vai ser o teu respaldo aqui, não é a estrutura física, o meu endereço. Então, foi pesado, pesado. Porque é uma venda. É uma venda. Isso é uma venda. Você tem que trazer a melhor parte.
E porque lá atrás, quando você estava falando de lá de trás, existia um receio de, será que a pessoa está trabalhando? Total. Será que ela é organizada? Gente, entendeu? tadinha da minha mãe, ela, né? Que ela tá do lado de Jesus, né? E ela sabe que eu não vou falar por mal, mas ela falava assim, Jaque, você não quer achar um emprego? Ela falava pra mim. Não, mas o pastor Meuzia Ela falou que falava pra muitas mim. coisas vai vir pra gente, mesmo dos nossos familiares. Sim, vinha um preconceito, porque ela falava assim, você não tem certeza que você quer arrumar um emprego, trabalhar? Eu, mãe, mas eu Faz trabalho. concurso público, você está em Brasília, né? Olha. Vai estudar, Estuda. minha Gente, as filha. pessoas achavam que eu ficava o dia inteiro assistindo a tarde, a sessão da tarde. Gente, eu trabalhei. Todo esse tempo eu trabalho. Mas esse era um muito- receio, né? É engraçado. Hoje já não existe mais, né? A Hoje pandemia trouxe isso. você pode até ter uma flexibilidade no seu trabalho, porque você pode abdicar de trabalhar num período e aí deixar para você trabalhar naquele período, mas desde que você entregue aquilo dentro do Exato. período determinado. A palavra é do prazo produtividade. determinado. Exatamente. Produtividade e entrega. Produtividade e entrega. Onde você está fazendo, eu posso estar em Maldivas. E a pandemia pressionou isso, né? Muito. Acelerou, né? Eu acho que ela acelerou. Eu acho que o mercado de São Paulo já tinha home office há muito tempo, mas também ficava Há muitas ali. empresas disruptivas, não eram todas. Cara. Não eram todas, mas tinha, Tipo, né? era assim, a Nubank, né? Essas empresas que já são empresas que já nasceram... Startups, né? Eles nasceram desse jeito. cultura, Né? né? Startups, Os últimos meses de LinkedIn, a gente vê muito essa discussão. Pedir demissão porque eu preciso viver melhor e trabalhar de casa, eu rendo muito mais. As pessoas estão assumindo essa posição de que vai produzir melhor de casa, vai ter qualidade de vida com a família. E aí, por outro lado, as maiores empresas de São Paulo, contratando essas pessoas que pediram demissão. Olha que legal. Exato. Porque eles já entenderam que o cara vai produzir mesmo. Ele quer produzir independente, é a produção e entrega. Eu acho que é perfil também, né? Tem Sim, pessoas que perfil. têm um perfil, né? Você falou do Anderson. O Anderson, não que ele não trabalhe em casa, ele trabalha. Mas ele mesmo fala, nossa, parece que eu estou em casa e não estou trabalhando. Eu gosto de ir para o escritório, eu gosto de estar no coworking, eu gosto de estar no cliente, né? Tomar um cafezinho. Mas ele está em casa, gente, ele está trabalhando. Eu vejo isso. Mas está muito na cultura dele de falar isso, que ele gosta de ir para o escritório. Eu gosto de estar na minha casa. Eu gosto de trabalhar do meu escritório, na minha você casa. consegue tempo para ter um filho, Exato. você consegue administrar o seu A tempo minha todo agenda, bonitinho. ela é toda administrada. Que bom. Então, é claro que você precisa também de uma organização e planejamento, senão você não trabalha. O legal disso tudo, né, já que a gente entrou nessa seara aí forte, é que as empresas hoje estão vendo a necessidade do colaborador. Exato. Né? Então, tem muita empresa trazendo a necessidade do colaborador. Cara, eu não vou ficar pressionando um cara para trabalhar daquele jeito, sendo que ele não vai render. Então, as empresas foram para esse lado. Né? As empresas mais maduras. Mais maduras. é. Aí vem o Elon Musk e fala aquilo que ele falou. Aí veio o Elon Musk e fala que ninguém trabalha em casa. Não aí é, acabou com o todas meu as home office. diretorias vão voltar a trabalhar presencial. Aí você... Mas, assim, né? Às vezes, no cenário, eu até entendo um pouco a posição dele. Quando você fala de uma posição com um cargo um pouco mais elevado, o dono da empresa ele quer os caras mais próximos, né? Ele quer ter essa proximidade e tudo mais. Então, talvez foi uma linha equivocada, do jeito que falar é equivocado, né? Então, aí você é o Foi Elon um Musk. recorte da internet também. Foi um Mas recorte talvez da não internet. seja exatamente isso que ele Perfeito, falou, né? perfeito. Mas foi um Mas recorte é da o momento internet, errado, na hora né? errada, e aí entra, né, a mídia fazendo os cortes dela. Mas, realmente, assim, eu até entendo a visão dele, mas hoje nós estamos numa posição de, cara, eu não posso inflexibilizar nada. Tanto que hoje, Marco, as pessoas me perguntam, até eu estava com um cliente na quinta-feira, e em relação a home office e tecnologia, né, e online, né, o mundo online, mas você fala com qualquer candidato, desde um auxiliar a um CEO, né, a minha primeira entrevista, pelo computador. Eu não converso, tem candidato que eu não vejo, que eu nunca falei tete a tete assim, ó. E que entregou. E entrego para o contratou, cliente sem ter falado pessoalmente. Então, assim... Só na base do currículo dele. Não. Currículo e entrevista online. Entrevista online. Mas aí você exige a câmera aberta. Exato. Fala, câmera levanta, aberta. deixa eu ver se tem uma vestimenta adequada. Exatamente. Vai ver se você está de exatamente. pijama na parte de baixo. Deixa eu ver se você é o William Não. Bonner. Então, assim, evoluiu muito. Para mim, assim, como para o meu negócio, evoluiu demais. A tecnologia, assim, está excelente. Muito bom. Top. E aí, 2017... 2018 eu vim 2018 pra cá, você veio para cá e aí
instalou aí essa consultoria. E aí eu tive uma oportunidade, na verdade, com uma empresa daqui de Você nem pensava? Não, eu já pensava. Tá. Não sei se vocês lembram, até no Flechas eu falei sobre isso, que eu fazia networking dentro da minha casa. Ah, é verdade. Tá certo. Eu chamei todo mundo para o salão de festa da minha casa e fiz um networking lá, porque eu queria conhecer os empreendedores. Eu de acho que eu Flores. lembro dessa época. Lembro, você fez eu um queria, convite, eu queria conversar com as pessoas, porque não adianta. Quem trabalha não consegue ficar quietinho, né? Que pensamento legal. E eu chamei o pessoal para dentro da minha casa, vamos fazer um network, quero conhecer vocês. E nesse network eu conheci uma empresa que me chamou para fazer processo seletivo. Só que na conversa eu olhei para ele e falei assim, olha, você não precisa só de processo seletivo. Você está precisando de outras coisas que eu posso te atender pelo meu know-how da empresa privada e também pelo meu know-how de auto-placement, porque auto-placement eu converso tanto com a empresa privada quanto com o candidato. Aí eu montei uma proposta para ele e comecei. Daí dele veio o amigo, que veio o indicado, que veio o cliente, e assim foi indo, e eu estou agora com a consultoria, trabalhando com os clientes. Você sabe que você é vendedora nata, né? Então, isso que você fez foi um planejamento de venda... Marco, eu tinha uma crença limitante que eu não vendia nada. É mesmo? Nossa! E eu falava assim, nossa, e eu imaginava assim, eu não gosto de vender. Só que pensa comigo, eu estou há 20 anos vendendo o quê? Vagas. Porque recrutador nada mais é que vendedor de vagas. Negociação na veia, cara. É vendedor de vagas. A gente vende vagas. Quem não vende vagas não é recrutador. É verdade. Porque, às vezes, e ainda mais consultoria. Porque consultoria pega todo tipo de empresa. Pega uma empresa boa e, às vezes, pega uma empresa não tão boa. E você tem que vender aquilo. Você tem que achar. Chega assim, ó, eu tenho X mil reais para esse candidato aqui. Aí você olha no mercado e fala, nossa, exatamente. 25% do que o mercado está oferecendo. Exatamente. Como é que eu vou fazer, E a gente tem que fazer a mágica. É isso aí. A gente tem que Porque, fazer a mágica. inclusive, no último Flash, eu que dei a palestra, falei sobre planejamento estratégico e vendas. Nós todos somos vendedores. A gente sempre está negociando, se você for parar para pensar. Seja no seu ambiente de trabalho, você negocia a data. Total. Você negocia a data de entrega, você negocia o controle da TV com a sua esposa. Então, assim, você negocia... Cara, a negociação ela faz parte. A gente coloca na nossa cabeça, não, não sou vendedor, mas somos. É porque esse cargo de vendedor, ele foi, assim... o vendedor é o chato, o vendedor, né? Sei. Tem ali um contra o vendedor. Então, as pessoas não querem ser o vendedor. Eu entendi. E por muito tempo, eu tive isso. Nossa, eu não quero ser a chata, ficar ligando, ficar colocando proposta. Ai, que inconveniente. Não é inconveniente. A pessoa precisa do meu serviço. Exato. Se a pessoa precisa do meu serviço, eu tenho que oferecer. Exato. Se não continuar o nosso relacionamento como cliente e fornecedor, está tudo certo. Mas sabe o que é isso que você falou? É só um ponto, só para eu não entrar na parte de vendas. É má avaliação do mercado onde ele tem que atuar. Então, por exemplo, quando você fala que esse cara é chato, ele está atuando no lugar errado. Não está oferecendo produto para a pessoa que realmente precisa daquele produto. Exato. A pessoa fala, não, o exemplo. Mas por esse outro exemplo... lado, e por outro lado, por exemplo, quando ela fala assim, eu fiz uma reunião na minha casa e aí fechei com um cliente, mas falei para ele, você não precisa só disso, você precisa disso, disso e disso. Né? Ela já fez o trabalho oposto, ela entendeu, ela filtrou ali e já mostrou para ele que o pacote pode ser melhor. Né? Então, é uma venda consultiva. Uma venda Esse daí pacote. O que grandes empresas acabam... Grandes empresas, não estou falando de grandes empresas. Sim. O que a maioria das empresas acabam fazendo cara, eu não estou fazendo avaliação do mercado que eu tenho que atuar. E aí, quando eu não faço avaliação do mercado que eu tenho que atuar, eu vou oferecer o produto, o cara vai achar que eu sou chato. Pô, mas que cara chato, de novo, me ligando, né? Então, assim, o que você fez, na verdade, foi a avaliação. O que eu preciso dos empreendedores? Beleza, esse é o meu primeiro perfil. Agora, como é que eu vou fazer? Não conheço ninguém. Acabado de chegar em Brasília. Foi top. Eu preciso conhecer esse pessoal, vou chamar eles para minha casa. Você pode falar quem foi seu primeiro cliente? O Cumarim, o José e o Tarlin. Maravilhosos. Eu amo eles. Me viraram meus clientes e amigos. E eles indicam... Todos os meus clientes, a grande maioria, foi eles. E também veio alguns da igreja, né? Por exemplo, o Guilherme, presbítero. Sim. Né? Então, alguns clientes vieram da igreja. Legal. Top. Então, a igreja dá resultado, gente. Venho fazer network no O Regri. Max passou por lá uma época, não foi? O Max, Sandra. O Max foi contratado pelo Cumarim. Pelo Cumarim, sim. A Sandra também foi? A Sandra fez um cardápio
para um Mas dos... foi também, ele fez parte do processo seletivo com você? Não, ela foi contratada mesmo, Ah, né? tá. A Sandra, bom, a comida da Sandra é maravilhosa, né, Sandra? Pelo Espetacular. amor de Deus. Não, espetacular. Nossa, que top. E aí você ganhou o robustez, né? Sim, e aí você vai criando confiança também, porque eu tenho 20 anos da área de desenvolvimento, mas atender cliente final é um pouco diferente, porque você não está lá dentro da empresa todos os dias. Uma coisa é você trabalhar na empresa e você está vendo ali os problemas acontecerem Dia a em tempo dia. real. Outra coisa é você estar ali uma vez por mês, 2 vezes por mês. Entendi. Né? Então, é um pouco mais difícil. Então, você vai criando... E aí, é claro, né? Fui fazendo alguns cursos para consultor, porque eu tenho todo o know-how técnico, mas a consultoria ela é diferente. Então, eu tenho que pegar o que eu sei e transformar ela numa metodologia para consultoria. Esses 2 últimos anos, 3 últimos anos, Então- ele tem movimentado bastante. Assim. Tanto E aí, que E o formato é diferente, né? Ela varia de acordo com o convite para você. Não, na E minha- são entregas diferentes, São porque cada entregas empresa tem diferentes. um problema Exatamente, diferente. exatamente. na empresa A dor onde é eu outra. trabalho- A dor é outra. Na empresa onde eu trabalho não existe mais a terminologia RH. Eles falam de culturas e pessoas. Muito legal. Então, assim, o mundo realmente nesse ramo, ele tem, nesses últimos 2, 3 anos, ele tem se movimentado fortemente. E agora as vagas de RH voltaram a surgir, né? Isso que é muito bacana, porque acho que É verdade. tem muita vaga de RH. Eu estava vendo até um podcast de uma profissional lá de Curitiba e ela falando sobre as vagas de recursos humanos. Então, eu já que defendo meu peixe, né? Lógico. Acredito que o RH tem que ser uma sala... Eu escutei hoje isso da Mônica, da Solids, e concordo com ela. O RH tem que ter uma salinha do lado da diretoria. Concordo plenamente. É extremamente estratégico. Plenamente. E é engraçado porque lá na empresa onde eu trabalho, todas as reuniões de diretoria, culturas de pessoas faz parte. Tem uma BP, né? A Total. gente podia até começar pela segunda pergunta. Não, Eu tô vendo aqui, eu falo, tem tudo a ver com o que ela tá falando. eu acho que a gente está dando uma estendida aqui, mas esse papo tá bom, Não, né? a gente O já papo está quase legal. chegando no final. Não é, mas o papo tá bom. Falando dessas evoluções, e aí já entrando mais na parte das perguntas, e aí acho que a gente pode entrar na segunda pergunta aqui, porque acho que está bem em linha, que é a questão do que é o recrutamento humanizado, né? Ah, é ótimo. Recrutamento humanizado, Marco, é uma coisa que a grande maioria não faz. Infelizmente. Eu sou uma defensora. Por muito tempo, a gente viu empresas tratando o candidato como qualquer, né? como algo qualquer. Quando, na verdade, aquele ali é o primeiro cliente da empresa. Então, por exemplo, se hoje eu fosse contratada CLT do Cumarim, eu seria apaixonada pela empresa, porque eu realmente amo, né, a comida, o serviço, as pessoas que estão lá. Então, o recrutamento ele tem que encantar. Aquele primeiro contato que o candidato tem com o recrutador tem que ser encantador. E aí a gente tem tudo a ver com vendas, né? Quando você vai para uma reunião com um cliente, você sai da tua empresa querendo encantar esse cliente. Essa é a tua intenção. Eu preciso encantar ele. Eu, como empresa, eu preciso encantar o meu candidato. E aí vamos pensar. A empresa de grande porte precisa encantar? Muitas vezes não. Por quê? Porque ela tem um employer branding que faz por ela. E está tudo certo. Né? Então, ela tem uma estrutura... Vamos lá, quem não, né? Talvez employer branding, para quem não sabe, é a marca. É a né? história dela, né? Trabalhar a marca empregadora. Nada mais é que trabalhar a marca empregadora. Então, como é que ela faz isso? Através da rede social. Então, através do LinkedIn, através do Instagram, através do Facebook, ela trabalha tão bem a marca dela que a pessoa quer trabalhar lá. Então, vem, né? Os candidatos só vêm. Agora, e um pequeno e um médio, que às vezes não tem nem Instagram? O que ele faz? Como é que ele encanta? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falo que o recrutador, né, ou o próprio dono, porque dependendo da empresa é o dono, ou o próprio líder, o gerente, o que ele tem que fazer? Ser claro no primeiro contato. Eu acho que isso talvez seria o básico, né? Não seria nenhum recrutamento humanizado, seria o básico. Porque se eu não falo para essa pessoa o mínimo,
Talvez eu não possa... não quero abrir o salário agora. Tudo bem, mas dá uma média, pede uma pretensão salarial. Não faz a pessoa sair da casa dela, né? Você pagando 1.000 e a pessoa querendo ganhar 3. Não faz sentido. Então, eu acho que essa transparência que você tem que ter com o candidato já é ser humanizado. E eu falo assim, você precisa se colocar na cadeira do candidato. Quando eu me coloco na cadeira dele, eu consigo ter empatia por ele. Porque, vamos lá, você me fez uma pergunta antes da gente começar aqui, já que quantas entrevistas você faz? Dependendo da vaga, às vezes eu faço 3, 4 entrevistas por dia. Você acha que no final do dia eu vou lembrar, se eu não anotar o que aquelas pessoas me falaram? Gente, é muita informação. É a primeira vez que eu estou vendo aquela pessoa e são 4 pessoas. Agora, a minha entrevista é papo do jantar dele. É verdade. E aí, é engraçado, né? Esses dias eu escutei... a prioridade do cara. É a prioridade verdade, dele. Então, verdade. assim, eu estou trabalhando com o sonho dele. Nossa, é verdade. Eu estou trabalhando com a Isso gera uma expectativa gigante pro cara. Com a frustração dele, às vezes, com a indisponibilidade financeira dele. Então, é tão sério esse nosso papel de recrutador, porque eu posso simplesmente deixar a pessoa... A autoestima dela, talvez, se ela estiver desempregada, já não está nas melhores. Eu posso simplesmente rebaixar essa autoestima dela com uma entrevista minha. Esperança. Ele vem com a esperança e... Gente, e assim, às vezes, é que a gente não dá conta disso. Mas, por trás de um candidato, às vezes, tem uma mãe orando, uma esposa orando, um filho orando, porque não tem condição de ter algo que ele gostaria, porque o pai não pode dar. Assim, é tanta coisa que tem por trás daquele candidato que nós, recrutadores, temos que pensar assim, gente, vamos humanizar isso? Os meus candidatos, gente, me chamam de Jaque. Não tem problema nenhum. Não há... Essa formalidade que as pessoas criaram, ela é boba. Não tem necessidade. Eu não vou deixar, claro, o candidato me chamar de fofa, querida, né? Essas coisinhas. Ô, linda. Não dá, né? E eu acho que esse é o nível de intimidade não existe. Sim. Mas a formalidade, sabe? Não precisa. O legal que você está falando que o que me vem aqui, quando você cria esse cenário, você ultrapassou uma barreira ali, né? E para ele falar também, deixa mais né? tranquilo a entrevista. Gente, né? e eu faço isso, eu acho que é um dom também, sabe? Porque eu faço isso com muita naturalidade e eu nem vejo. Uns 4 meses atrás, eu estava numa entrevista e o candidato chegou muito nervoso. Eu vi que ele chegou nervoso, mas eu faço isso com muita naturalidade. Já, né, tinha 3 mulheres para entrevistar ele. Tinha uma diretora, uma supervisora e eu para entrevistar. Então, imagina, a pessoa já fica ali, o paredão, né? Eu já deixei, já conversei com ele, já soltei uma que ele já começou a falar outras coisas, já entramos, então vamos lá, então vamos começar a conversar. Olha que legal. E foi. No final, a própria supervisora falou assim, já que você quebrou aquele clima de entrevista. E ele começou a falar, ele começou a abrir. Porque o que eu quero que ele fale? Eu quero que ele fale, eu quero conhecer ele. E eu não quero conhecer ele para julgar. Eu não conheço essa pessoa, gente, eu não vou julgar ele de maneira nenhuma. Eu quero conhecer ele para entender se ele está no perfil que eu preciso, ponto, é isso. Você falou, a primeira impressão que é importante, né? A verdade da conversa. Exato. E é um papo, né? É um bate-papo. Daí as pessoas criam toda essa... é uma entrevista informal de emprego. Não, gente, é um bate-papo. Você tem um serviço que eu preciso. Será que o serviço que você fornece é o que eu preciso? Ponto, é isso. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar no que você está falando agora, porque realmente, na época, que faz tempo que eu estou colocado no trabalho, né? Mas na época, e algumas entrevistas que você vai no meio do caminho, como você já está calejado, já tem uma certa maturidade, é tranquilo você fazer entrevista. Mas quando você ou é novo, ou então você está precisando muito de um emprego, né? Que é o que você está falando, assim, cara, imagina, minhas últimas fichas estão nessa entrevista. Exato. Eu preciso ir bem. Então, já existe um peso ali, uma responsabilidade natural ali. E aí, o seu papel nessa hora, aí entra na questão humanizada da parada. É tranquilizar a pessoa. Aí chega e fala assim, calma, vem aqui. Porque senão, às vezes, você está bombando um candidato que é para vaga. Eu senti falta da Jaque no início da minha carreira. Pois é, eu também. Porque uma vez eu estava fazendo a entrevista, eu fui chamado para uma entrevista, eu sentei na recepção da agência e a agência era linda. E eu falei assim, nossa, essa agência parece uma decoração da Casa Cor. E aí eu começava a olhar aquilo e eu não me sentia digno de estar sentado naquela cadeira. Eu falava assim, não, mas aqui deve ser tudo muito sofisticado, deve ser tudo muito mais difícil, eu estou começando na carreira. E ficava aquela coisa assim,
vai embora. O outro, não, calma aí, fica aí. Não, acho que eu vou embora. Nossa, esse Cara, dilema. e ele não tinha Jaque para conversar comigo. Não, é... Né? Aí, no final das contas, deu super certo. E eu trabalhei nessa agência por um tempo bem bacana. E percebi que a única diferença da agência que eu trabalhava para essa agência é que nessa agência eu tinha mais condições de crescer pelo conhecimento, pelo planejamento, pela estrutura que ela oferecia. Né? E, às vezes, deve acontecer isso. A pessoa se coloca como... Não mereço. Eu já fui embora de de uma entrevista. Eu já fui, quando era mais novo já. Não, Marco, tem que ir eu não embora. cheguei. Tem que ir embora e ele tem que dar o feedback para a pessoa. Porque os recrutadores eles têm que começar a escutar. Porque eles não ouvem, Não, sabe? eu tô falando assim, eu nem cheguei a falar com a pessoa. Eu olhei, eu me intimidei tanto, que é o que você tá falando. Ah, mas não eu porque me você achou intimidei que não era tipo para assim, você. 3 pessoas assim, super bem posicionadas. Eu falei, não, isso daqui tá ruim. Você vê a incredulidade da parada? Não. E fui embora, meu. Talvez ali tava uma oportunidade para você. E aí, você vê? Só que eu não tinha maturidade suficiente para entender que Nem isso é a o Jaque. inimigo que tá, né? Nem a Jaque. Nem a Jaque para te dar aquele... Pois é. É, gente, e acontece muito isso. Sabe o que acontece também? O recrutador, ele se coloca na posição acima do candidato. E isso é horrível. Ele não está. Porque hoje ele pode estar Nossa, aqui, que mas amanhã ele pode isso. estar lá. Ó. E eu sempre falei isso. Sempre. Hoje eu estou aqui. Amanhã pode ser que eu esteja aí. Nossa, sensacional, é verdade. Não pode. Assim, eu não, cara eu que é o não- pavão hoje, amanhã pode ser o espanador. E assim, ó, verdade. qualquer pessoa, tanto o líder quanto o diretor, sabe? Demorei para entender essa piada. Eu vi, outro dia eu vi isso. O cara de espanador, agência é essa muito assim, os foi- caras são muito Aí, pavões, Fio, meu. escutou Aí essa daqui aí? a pouco vira o mercado e o cara vira um O Fio, espanador. o Fio, a gente antes tinha uma. Aqui ficava posicionado o Fio. Como tá evoluindo o negócio, tá ficando mais gringo? Aí tinha o Fio posicionado de um lado, de um do outro. Hoje o Fio fica numa sala aqui, Rindo. né? Aí fala, Fio, bate aí pra falar se a piada for boa. Pá. Boa. Mas você estava falando, é. ela tá nos bastidores, ela estava comentando Gente. que às vezes o cara marca a entrevista para de manhã, faz o candidato esperar até de tarde. Péssimo. Você vai receber o cara no final do dia. Uma das estratégias que você tem que ter, que eu estou entendendo agora que você está trazendo, é fazer a empresa entender isso. Exato. A empresa tem que entender que ele não tem um employer branding tão bom para fazer com que aquele candidato venha trabalhar para ele. Porque o que acontece? Né? Os grandes profissionais estão nas grandes empresas. Perfeito. Por quê? E as grandes Porque empresas não precisam nem ir atrás. É, O candidato estão lá. brota. E o que os pequenos e os médios precisam fazer? Criar um ambiente para que os medianos, que vão virar grande, e pode virar grande na empresa dele, Sim. fiquem. Para que retenham esses talentos A lá. retenção hoje é a palavra do momento. Né? Então, assim, dificilmente, se você realmente não fazer um investimento muito bom, se as médias empresas não fizerem um investimento muito bom, esse candidato não vai ficar, esse colaborador não vai ficar. Ele vai querer ir para uma grande, ele vai querer ganhar mais, ele vai querer fazer esse empreendedor. Né? O que eu faço? Então, começa tudo ali pelo recrutamento de seleção. Ele precisa entender que ele pode entrar e simplesmente voar junto com o dono, junto com aquela equipe. Se ele não tiver esse entendimento, ele não vai nem, ele vai querer, ou ele vai ficar por necessidade. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer, as entregas dele vão ser pela necessidade dele e não vai ser a melhor Aí é entrega. peso, né? Aí é peso, né? Tá trabalhando por peso. E que E aí ele Você dá consiga- sequência disso com a empresa? Tipo assim, você vê, você olha e fala assim, ó, acho que se continuar assim vai dar mal, ou você vai perder o candidato. Você Dependente tem do essa... contrato e da intimidade que eu tenho com o dono, sim. Ah, legal. Por isso que eu posso ser uma sequência. Que aí as empresas enraizam uma área específica para isso. Exato. Que é acompanhamento, feedback, escutar o Isso. funcionário, etc. E tem que ter, né? Tem que ter. Se você pelo menos não tem, se você não tem um RH, acho que até foi um dos assuntos que eu escutei, que estava escutando hoje. Até 30 colaboradores, não há necessidade de uma pessoa lá para o RH. Acho que os líderes podem fazer esse papel. A partir de 30, tem que ter alguém. Você precisa, se você quer crescer, né? Aí vem da necessidade do empreendedor, aonde que ele quer chegar. Aí vem do sonho grande, né? Onde que ele quer Isso é chegar. a famosa PM, é isso? E aí ele vai... Não, PM não, PB, né?
Não. Tem uma terminologia agora que estão sendo utilizados Para processo? Para acompanhamento agora de pessoas. Não sei qual que é o termo. A terminologia. Todo dia sai uma sigla. Tem uma pessoa inglês, que né? acompanha. As pessoas adoram falar inglês também. Tem uma pessoa, eu acho que é PD, se eu não me engano. Tem uma pessoa que acompanha algumas, obviamente algumas. É o business partner. Né? Não, mas o business partner as grandes já tem há um muito tempo. Né? É que a empresa que eu estava aqui. Mas o que é o BP? Mas o que o BP faz hoje, né? Ele acompanha as pessoas negócio. Isso, legal. Ele olha para o negócio e ele percebe assim, aquele time que eu tenho, o que eu preciso desenvolver naquele time para alcançar, porque ele está do lado do CEO ou está do lado da diretoria, o Top. BP. Então, ele está escutando as estratégias. O que dentro das estratégias da empresa, o que aquela equipe precisa me entregar? E aí ele extrai o melhor daquela equipe para poder Aí entregar vai aquilo, ter uma equipe especialista. Aí que vai na ter minha área chama BI. Business Intelligence. O cara vai lá na... Sim. Mas aí, por exemplo, dentro de uma estrutura, que daí é uma estrutura grande, né? Dentro da estrutura do BP, vai ter o BP, que é o generalista, que é o cara que vai estar do lado do CEO, do diretor, e vai ter os especialistas, que vai ter alguém do recrutamento e seleção, do desenvolvimento, legal. da retenção, do treinamento. Porque e ele vai bater, vai chocar ele vai os trazer dois, né? a estratégia para o desenvolvimento. Legal. E eles vão discutir o que eles vão fazer. Legal. Então, assim, só que BP são grandes empresas, né? Isso daí é só que assim, fio que você puxa. Né? Isso aqui BP, né? As pessoas, algumas empresas vão lá, contratam o BP e a BP é um especialista. E não é esse o papel. O papel do especialista é especialista. O papel do BP é de BP. O cara vai ficar do lado do negócio, do lado do diretor para entender a estratégia do negócio. É diferente, são coisas diferentes. Legal. Mas aí fica mais chique, né? Chamar BP. Essas tecnologias, né? Mas, assim, realmente, eu não tinha noção disso, sabe? Dessa pressão que acaba se colocando na pessoa ali naquele momento. E esse fato de você olhar no olho da pessoa, né? Você olhar por igual, gerar empatia. Né? Isso é você fantástico. cria o raporte. Que o comercial faz com o cliente, a gente tem que fazer com o candidato. Essa semana eu fiz uma entrevista com um auxiliar de produção. Nossa, ele é super simples. E a gente percebe, né, pela casa da pessoa, que a pessoa é super simples. E no final, ele, nossa, fiquei muito nervoso, me desculpa. Você não precisa pedir desculpa nenhuma. Não tem por que você me pedir desculpa, não há necessidade disso. Eu não estou aqui para te julgar ou julgar aonde você está, a forma como você fala, o teu erro de português, porque dependendo do cargo, gente, é aquilo mesmo, ponto. A gente vai, se fosse um CEO falando errado português, eu já ia falar, opa, tem algum problema aí. Mas não era o caso. Então, a gente tem que entrar, tem que ter raporte, tem que fazer o raporte. Quer fazer a terceira pergunta, Mauro? Terceira pergunta. Vamos para a terceira pergunta aí, me ajuda aí. Como se preparar para uma entrevista? Na hora da entrevista, perguntar também se é importante. A pergunta também é importante. Uma outra pergunta importante. Como se portar no físico? Isso conta muito? Conta, com certeza. Nossa imagem é o que diz a nosso respeito, né? Bom, a gente tem 2 cenários, né? Tem o cenário online e tem o cenário ao vivo, né? O presencial. Geralmente, um online, é interessante que você se prepare primeiro o teu computador, faça uma chamada com alguém para saber se está mesmo, né? Se aquela conexão vai acontecer, porque na hora, gente, acontece de tudo. Perde conexão. E aí, o que já aconteceu comigo? Né? Eu vou falar comigo. A pessoa coloca o computador, aí atrás está a cama toda desarrumada. Sabe? Geralmente é homens que não prestam atenção. Claro que é homens. Você tem alguma dúvida? Não prestam atenção. Dúvida nenhuma. E aí o cachorro latindo, o galo cantando. Gente, o galo já cantou em entrevista minha. Meu Deus do céu. O galo já cantou, foi ótimo aquela. Aí o cachorro late, o Mas como é que foi a sua reação? Você manteve a postura ali, segue o jogo, você falatório? Você continua. Não tem que falar assim, pede pro galo parar de cantar. Não é? Não, porque às vezes você... Tipo, clima de fazenda. Não é? Não, é só o galo aqui do lado. E aí, sabe quando que entra o meu RH? Não, era galo, gente. Era galo mesmo. Dava para ver que era galo, porque eu escutei assim, sabe? Caraca, eu falei, meu Deus, é um galo.
E aí, o que entra também é a empatia, né? Olha que interessante. Esses dias eu estava fazendo entrevista e eu acabei demorando um pouquinho e negociei para fazer um pouquinho além do que eu tinha programado. E era uma mulher. E ela tinha um filho pequenininho, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Só que no horário que eu marquei, a criança estava dormindo. No horário que eu entrei, a criança acordou e ela estava sozinha com a criança. Nossa. E a criança queria o quê? Queria conversar, queria ver a câmera, sabe? E eu falei para ela assim, fique tranquila, eu tenho um filho de 2 anos, eu sei o que acontece, dá um brinquedo, vê se você... Aí ela já, ela já foi se acalmando, porque ela devia É relação estar verdade, a né? flor da Vou pele. te dar um croque, menino. Ela devia estar querendo Sai matar daqui, a criança. Eu, numa entrevista, e você me atrapalhando. Eu, gente, fica tranquila. Fica tranquila, eu tenho um filho da sua idade. É isso mesmo, acontece isso mesmo. Na hora que era para dormir, acorda. Ela, é verdade, acordou, não tem problema nenhum. Até porque... home Mas a office, importância né? do tratamento humanizado. Aí, não isso, tem, faz ela se sabe? sentir à vontade. E aí, é claro, né? Se você tiver alguém para deixar a criança, show. Né? Também, esses dias fiz com um rapaz. Só que o interessante é que o menininho dele não queria ficar com a avó. A avó estava dentto da casa. Só que ele não queria ficar com a avó. Ele queria ficar com o pai. E o pai estava Bem, na vamos entrevista. continuar a entrevista com a avó do menino. Por favor. Fica lá cuidando do seu filho que eu termino aqui com a... Gente, é cada uma que eu percebo, que eu presencio, que é ótimo. Nossa, você deve ter não, presenciado muita coisa. É tudo. E no presencial? E aí a preparação é essa, né? Você escolher um ambiente mais calmo, mais tranquilo, talvez deixar a criança, se você tem com quem deixar, né? Ou você avisar, olha, eu não tenho com quem deixar, meu filho está aqui, está tudo bem? A gente pode continuar? Tudo bem. Boa. A mesma roupa que você vai no presencial, gente, você vai no online. Não muda nada. Não muda, né? Quem tem que negócio, não. Em casa eu posso estar com a caneta no cabelo. Não. Em casa você vai estar exatamente igual. Se você faz maquiagem para ir no presencial, você faz maquiagem para o online. Exatamente. E você já pegou pessoas assim que precisavam ter pelo menos o mínimo do perfil ali e esculhambado total? Ah, sempre, né? Tem. Às vezes até... Mas você gera o feedback pós? Não. Não? Não dá para entrar no mérito, né? Olha, você... Fica complicado, né? Não dá. Realmente não dá. Entendi. Mas algumas coisas, por exemplo, alguns feedbacks a gente consegue dar. Esses dias um candidato me perguntou por que ele não foi o escolhido. Eu falei assim, porque a tua remuneração realmente estava quase o dobro do que nós estávamos pagando e nós encontramos um candidato com o mesmo perfil e conseguimos adequar ao nosso salário. Foi por isso, porque você tem perfil. Né? Ele, tudo bem, obrigado. É isso. É, porque antes... hoje nem tanto, né? Mas antes era assim, pode deixar que eu te dou um retorno. Não, mas hoje acontece muito, as pessoas não dão retorno. Isso também entra no recrutamento de seleção humanizado, porque é o mínimo. O mínimo. Eu fiz nesses últimos 2 meses, saída do Max, tive que contratar uma pessoa e estou contratando uma outra pessoa. E eu exigi que o recrutamento de seleção fizesse o retorno para a pessoa. Falei assim, eu gostei da pessoa, mas ela não tem o perfil por conta disso, disso e disso. Mas dá um retorno para a pessoa. Fala assim, não passou no processo de seleção e tudo mais. Se tiver uma próxima vaga, talvez faça sentido e tudo mais. Mas eu exigi esse contato, porque é muito ruim você chegar, né, e falar assim, não, então eu te dou o retorno, mas, Já aumenta ninguém... a insegurança do cara do lado de lá. Assim, poxa... Não, e essa Tô empresa... fora. Eu sempre falo, gente, chegou numa empresa e o processo seletivo for ruim, cuidado. Cuidado. Talvez Já é um lá cartãozinho dentro... de visita. É o total cartão de visita. Se a tua entrada já não está bacana, imagina o que você não vai encontrar lá dentro. Pô, é verdade, eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Por mais que a empresa tenha um nome, você olha e fala assim, você chega no recrutamento de seleção, cara, a pessoa mesmo escolhe, mas você já tem aquela... Porque tem esse ponto também, né, já? Que tem o ponto do... Cara, a pessoa também tem que perguntar, a pessoa também tem que falar, a pessoa também tem que ter a reação, Lógico. né? Não é só partir da empresa, tem que partir do colaborador também, né? Porque isso é super importante. Porque, às vezes Deus tem uma direção para você num lugar e você está insistindo tanto naquele lugar por conta da empresa que o processo seletivo você nem
Você nem prestou atenção, nem viu e tudo mais. Você quer entrar naquela empresa. Aí você entra e vê que não era aquilo que você queria. Mas as pessoas têm medo, né, ainda, por essa cultura do recrutamento e seleção, ter essa soberba, sabe? Então, as pessoas têm medo de perguntar, as pessoas têm medo de perguntar da empresa. Eu percebo isso sempre, porque as pessoas têm muito tato para falar comigo. E quando elas percebem que eu vou dando a informação, que eu vou falando, que a gente vai conversando de forma igual, eu quebro essa objeção e continua ficando muito... Gente, eu já dei feedback, assim, ó, né, você não foi selecionado, né? Talvez para uma próxima oportunidade. E a pessoa me agradecer, falar, nossa, o processo foi muito legal, foi muito bom, eu aprendi. Porque para cada processo seletivo, você também aprende. É verdade. Eu sou muito curiosa, então eu aprendo demais com os candidatos, porque eu pergunto para aprender. Muitas vezes, eu não sou da área financeira. Eu não sou da área de marketing. Aí o cara vem com uma... Mas eu tenho que entender daquilo. Aí ele começa falando, né, umas siglas que eu nunca vi na vida. Eu falo, tá, mas me conte um pouco mais sobre isso. Né? Porque eu não sei. Algumas vezes eu não sei. Eu tinha uma... Na Coca-Cola. Isso é sensacional, né? Me conta um pouco mais sobre esse assunto. Você inverte a situação. Nossa, ela sabe sobre o que eu estou falando. Então, se eu falar... Não sabe se é certo ou se é errado, né? Você vai falar blá, né? Gente, olha só que interessante. Recrutadores, prestem atenção nessa, que é legal. Lá a Andréia, que era uma psicóloga maravilhosa da Coca-Cola, geralmente os psicólogos não têm essa questão de Excel na faculdade deles, né? Então, eles saem ali com aquele Excel meio básico. E eu, gente, com 20 anos, eu voava no Excel. Hoje não, mas com 20 anos eu voava. Eu ia muito bem. Fazia tudo, fazia as tabelas, os procs, tudo certinho. Aí a Andréia veio para mim, Jaque, me fala aí 3 coisas do Excel que é importante. Falei, tabela dinâmica é importante saber, PROC-C é importante saber, PROC-V. Ela, tá bom. Aí ela ia para a entrevista e fala, você conhece PROC-C? PROC-V, você conhece? Ela não sabe nem o que é, nunca viu na vida. E tabela dinâmica, você conhece? Eu nunca mais me esqueci dessa, sabe? Eu falei assim, olha, de vez em quando a gente tem que fazer isso. Penso, então, me conta sobre modelagem financeira. Não, então, gente, o que é modelagem financeira? Nunca vi na vida. Aí o candidato vem e fala assim, não, então, mas você quer saber mais disso ou disso? Aí você... Né? O cara mais esperto, você quer saber disso ou disso? Pode me explicar dos dois. Mas aí você tem que ter esse jogo de cintura, né? O recrutador tem que ter esse jogo de cintura. Mas o candidato que é esperto também, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista em tal empresa, eu vou checar essa empresa a semana inteira na internet, vou entender quem é o cara, o que ele já ganhou, o que ele já fez. Qual que é a diferença? Essa é uma preparação para o candidato. É a preparação do candidato. Algumas empresas não abrem, né, o nome. Daí, o que você tem que fazer? Você tem que perguntar pelo menos o ramo de atividade. Então, você não pode abrir o nome. Não tem problema. Me faça o ramo de atividade dessa empresa. Por quê? Para você entender em que mundo você está entrando. Por que as empresas não passam? Algumas porque não tem conhecimento mesmo, porque não tem nada a ver, né? Não tem o porquê não passar. Mas outros motivos são sigilosos, porque alguém vai ser mandado embora. Então, por exemplo, eu tenho uma oportunidade e tenho... Né? Substituição de uma pessoa que está no processo. Eu vou substituir uma pessoa que está lá. Então, qual que é o teu cargo, Marco? Gerente comercial. Então, eu vou colocar um gerente comercial da tua empresa, lá vai estar lá no LinkedIn. Você vai olhar, ué... Sou eu. O que a minha empresa está contratando um gerente comercial? Tá certo. Não? Tá certo. Ninguém vai te mandar embora. Glória a Deus, viu? O Eduardo, o Osvaldo, por favor. Não mandem o Marco embora. Só foi um exemplo. Não, e eu tô com uma perguntinha que nem está na lista. Não, pode fazer. Mas que vem na minha memória. Assim, eu venho de uma cultura que assim, quanto mais tempo... Era muito mais importante você conseguir firmar raiz numa empresa e ficar lá 20 anos, né? E se sentir parte daquela empresa. Só que o desenho hoje, principalmente na área da comunicação, mudou muito. O cara não consegue ficar 4 anos numa agência, né? Porque a própria necessidade dele de crescimento leva para um outro canto. Ou do próprio reconhecimento que ele espera tanto, e que acaba não acontecendo. Mas olha que interessante que você falou, Mauro. O que é importante? É a nossa geração que tem aquela situação de estabilidade, pertencimento. Quanto mais tempo na empresa, melhor. Então, essa é a nossa geração. A geração de agora é aquela miojo, né? Vamos lá, 2 anos, 1 ano. Só que isso também não é legal. Por quê?
e tem que ficar 10 anos? Não. Mas tem que entender do meu trabalho, daquilo que eu estou proposto a fazer, quanto tempo eu tenho de projeto. Então, às vezes, com 1 ano, 2 anos, eu não fiz tudo o que aquele projeto, todas as entregas que aquele projeto deveria ter, para que eu tenha um resultado para poder me candidatar para uma outra empresa. Então, algumas empresas, eu posso entregar um projeto em 2 anos, algumas em 4. Ah, entendi. Então, É o seu nome. É o meu seu nome. O projeto é o seu nome. É o meu nome. Então, assim, você entrou... E acho que esse é o papel do recrutador. Tá, você ficou 1 ano. O que você conseguiu entregar em 1 ano? Essa é a minha pergunta clássica. Entrega, né? Essa é a minha pergunta clássica. O que você entregou em 1 ano? Porque, assim, 1 ano é um período muito pequeno. É difícil uma pessoa entregar alguma coisa em 1 ano. É bem difícil. Agora, de 2 a 3, eu já começo a entender que... Porque, assim, existe a curva de aprendizado. Para cada empresa é uma, mas, no mínimo, 6 meses. 3 a 6 meses. Vamos pensar né, de uma curva de aprendizado até 6 meses. Até ali, ele está aprendendo da empresa, ele não está entregando nada. É verdade, tem a curva de aprendizado, você está certo. E aí, de 6 a 1 ano, ele começa a fazer o quê? O planejamento da entrega. Ele não vai fazer, ele vai executar depois que ele aprendeu. Né? Então, ele vai começar a fazer planejamento da entrega. Então, ele vai ter mais 1 ano aí para ele começar a fazer a execução e corrigir, né, a rota, se deu certo, não deu, né, tem que desenvolver a equipe, não deu. Enfim, no mínimo, ali, 2 anos para ela conseguir fazer alguma entrega. No mínimo. É verdade. Aí, vamos pensar assim, a pessoa ficou 4 anos, mas é a geração mais nova. Gente, está excelente. Só que tem alguns empreendedores que ainda acham que é pouco. Eu acredito que, para essa nova geração, 4 anos ele ficou uma eternidade. Uma eternidade. E vamos pensar, é que o brasileiro ainda tem, né, aquela questão de CLT, férias, 13º, né? Vamos pensar nos Estados Unidos, gente. É hora. Você trabalha pelo que você está entregando. Você paga pela hora, você é pago pela hora, Você é pago né? pela hora trabalhada. Então, assim, você é pago por projeto. Literalmente por projeto. Então, se você ficou 4 anos naquela empresa, provavelmente você fez algumas entregas naquela empresa. Ah, legal. Então, a gente tem que sempre pensar... É importante entender a trajetória da pessoa dentro da empresa e os motivos por que fez aquela pessoa sair. Eu não descarto ninguém, dependendo do cargo. Né? Quando é um cargo muito básico, né, então a pessoa é auxiliar de produção. Ela ficou 6 meses numa empresa, 6 meses na outra, 8 meses na outra. Opa, alguma coisa tem. Porque não entrega projeto. Né? Muito pouco. Não é projeto. Aí eu estou falando de cargos mais altos, tá? De analista para cima. Até assistente é o mínimo ali. Vamos pensar que 3, 4 anos a pessoa tem que ficar ali. Né? E aí entra o que você falou. Se eu estou ali há 4 anos como assistente e não fui reconhecida, o mercado vai reconhecer, o fornecedor vai reconhecer, o cliente vai reconhecer. Então, aí tem que pegar a malinha e ir embora. Como pegar esse fio da meada, já que numa entrevista de você entender, cara, aconteceu alguma coisa aqui. Tipo, você consegue sacar rápido, assim? Porque, às vezes, numa entrevista, a pessoa não fala a realidade. Se Né? acontecer uma coisa grave, não. E como é que você consegue pegar isso, assim? Provavelmente você deve fazer um bench, né? Você deve... Você não pega, né? Se a pessoa estiver mentindo, você não pega. Não tem como você pegar. O que você pode fazer, dependendo do cargo, é ligar para o gestor. Mas eu peço o telefone para a própria pessoa. Eu não fico com aquela, vou ligar escondido. Não. Você pode me dar o contato do seu antigo Exato. gestor? Não? Não, se não tem nada para... Não está devendo nada? Me dá o contato. Não, eu vou passar, depois eu passo. Nunca mais talvez retorno. seja esse o Aí filtro, você pegou. né? Exatamente. Esse é o filtro Nunca mais volta. Não me Exatamente. passou o contato, então alguma coisa tem. Esse é o Sempre filtro. tem alguma coisinha discrepante, gente. Isso é fato. E aí você, com a empresa, avalia se aquilo é importante, é relevante, né, ou não. Não, mas se o cara passou o contato, muito provavelmente a coisa que aconteceu ela não é tão grande assim. O que aconteceu? Esses dias eu fiz um contato com um candidato e ele falou um pouquinho a mais do que ele fazia. Ele super valorizou o passe dele, que é comum. Comum. Né? E ele é um cara muito inteligente, articulado, então ele super valorizou. Quando eu fui conversar com o dono da empresa, Veja bem. ele me falou uma outra versão dele que não denegriu ele, mas não foi a versão que ele me disse. E como tratar isso? Você consegue voltar? Você volta? Não, ou você... não. Você trata isso como
isso é definitivo para nós? É importante essa experiência Legal. que ele disse que tinha e não tem? É importante. Então, ele está fora do perfil. Ah, entendi. Ali você lima É. ele por conta justamente da Exatamente. direção que o antigo gestor passou para ele. Muito top. Uma outra coisa, por exemplo, quando eu entrevisto um cara para agência, a gente entrevista o cara e tal, dá uma olhada, o perfil dele, o portfólio é muito bacana. Mas o cara saiu da entrevista, eu vou para redes sociais. Hoje a gente faz isso também. E na minha área total, assim, faz Ah. xizinho aqui, xizinho ali, entendeu? A rede social hoje entrega muita gente. Entrega muito. 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 Mas uma pergunta, tem que ser muito complicado ou depende muito do cenário ali para Então, você barrar um candidato por conta da rede Eu social? acho que tudo tem a ver com os seus valores. Tá. Então, vamos pensar. Se a empresa ela é extremamente tradicional, sabe? Aquela tá bom. empresa bem quadradinha. E aí ela vai para uma rede social, ela está procurando um profissional com os valores, com esses valores. Sim. Aí ela vai para a rede social e ela encontra lá uma pessoa que é extremamente oposto dos valores dela e que fala coisas que não tem a ver com nada dos valores dela, aí vai chocar. É porque a pessoa ela é a representação da empresa. Né? Exato. Né? Então, tem que tomar cuidado com aquilo que eu estou transmitindo na rede social. Eu posso falar o que eu quero, mas isso existe uma consequência. Livre-arbítrio, tá para todo mundo. Exatamente. Então, gente, dica da Jax aqui, tomem cuidado com a rede vamos social. pensar, lá no LinkedIn, que é uma rede profissional, eu tô lá com a minha fotinho, um copão de bebida alcoólica. Tipo, será que aquilo condiz com a rede social? Talvez não. Condiz com a empresa, Condiz com a empresa. direção da com a- empresa. e com, enfim, com aquilo que você prega. É verdade, Né? é verdade, é Talvez. verdade. Então, assim, tudo é aquilo que você quer transmitir. O que você quer transmitir? Acho que tem a ver com Imagem. imagem. Eu sempre falo isso nas minhas mentorias. Se eu chegasse numa mentoria para liderança de tênis e calça de ginástica, vocês iriam me dar credibilidade? Eu posso falar o que eu quiser para vocês. Vocês iam olhar e falar assim, não, tá? Não, né? Ela não condiz a imagem que ela está me trazendo aqui A com o que ela pessoa está tem falando. que ser muito top. pra- Mas muito, né, pra fazer Marco? isso. Mas Muito, assim, muito. muito. Realmente. E assim, tem que ter muito. Aí o que acontece? Uma pessoa, para ela estar vestida da forma como ela quiser, ela tem que ter muita autoridade na rede social. Os resultados dela têm que estar muito exposto. Por quê? Porque a pessoa vai conhecer ela de algum lugar. Agora, a Jaque não é conhecida a ponto de chegar num lugar, de palestrar num lugar de tênis e calça de ginástica. Exatamente. Então, e mesmo assim, eu não acho coerente. E aí a gente pode até chamar a Dani aqui para falar sobre isso, né? Consultoria Mauro? demais, né? É verdade. Eu não Tava acho lembrando dela. eu não acho coerente. Personal style, né? Personal style. Personal style. Eu não acho coerente uma pessoa chegar num Dani, eu te amo, tá? Só para não perder o... Dani. E estar da forma como eu quero, sabe? Eu vou estar aqui, é porque eu sei o que eu estou falando. E daí eu acho que entra um pouquinho da soberba, Claro. né? Eu acho que não é legal. Claro. Já que é o seguinte, quanto custa contratar errado para o empreendedor? Custa muito dinheiro. Porque às vezes a gente fala, tem duas atreladas, né? Quando não se tem, você até deu uma pincelada na outra pergunta, mas quando não se tem RH dentro da empresa, o que fazer? E dentro desse cenário, as empresas acabam falando, não preciso fazer isso, eu vou contratar por conta própria. Sim. Então, são duas perguntas ali. No caso de ter ou não o RH, como tratar isso? E outro ponto é, cara, beleza, você resolveu ir sozinho, contratar errado, qual que é o problema? Eu parto de um princípio assim, se você é empreendedora, você tem um know-how, né? Você conhece o teu negócio, você conhece o teu cliente, mas você precisa conhecer os subsistemas da sua empresa. Então, se você hoje não tem um subsistema de RH formado, você precisa de alguém, ou uma consultoria, ou um mentor, alguém para te ensinar. Legal. Então, talvez, quando você, por exemplo, numa empresa pequenininha, tenha um consultor, um freelancer, tá. alguém que te direcione. Tá. Talvez você não consiga pagar hoje uma consultoria, mas um freelancer de RH, uma pessoa que está se formando, que possa te dar alguma direção, que entenda daquilo, sabe? Que viva, o mundo dele seja aquilo. Porque o empreendedor, o mundo dele não é aquele.
Um dele não é O contratação. cara te faz um planejamento pontual, né? E Ele depois... sabe o que ele quer, mas ele não sabe como fazer aquilo acontecer. Ele não sabe. E o Mauro sabe exatamente isso com a tua área, né? Que é a área do marketing. Então, se eu não tenho um RH, eu tenho que criar subsídios, que é uma consultoria, um freelancer ou alguém conhecido que possa me ajudar, né? Às vezes, né? Por camaradagem, digamos assim, ou eu, ou eu, para que te coloquem, né, no caminho correto. Se você tem, né, um RH, você tem que criar o subsistema. Você tem que treinar aquela pessoa para ela ser a pessoa responsável por aquilo dentro da empresa e ser a melhor pessoa da sua equipe, porque é dela que as outras pessoas vão voar. Isso é fato. Né? E o papel do RH hoje é colar no líder, né? Colar no líder, e o líder tem que fazer com que a equipe dele voe. Não é o papel do RH desenvolver as pessoas. É o papel do líder desenvolver as pessoas. Só que as escolhas certas, né, faz com que o líder consiga voar mais rápido com os escolhidos. Exatamente. E aí, quanto custa isso? Né? Vamos pensar, você coloca uma pessoa errada dentro da tua posição, seja uma média empresa. Você tem o custo da contratação e, provavelmente, aquela pessoa, se ela não estava dentro, se aquela vaga estava vacante, talvez não tinha ninguém lá, aquele processo estava sendo atropelado. Então, você tem um custo. Sim. Porque o cliente está sendo impactado por aquilo que estava parado. Perfeito. Isso é um custo. É um custo. Que ninguém leva em consideração. É verdade. Aí a pessoa entra. A pessoa precisa entrar na curva de aprendizado. A pessoa entrando nessa curva e a pessoa saindo, você não teve nenhum retorno dessa pessoa. Você só gastou com ela. Dor de cabeça total. Outro custo, né, que é o custo do turnover. Então, essa pessoa saiu. E aí você vai entrar de novo no ciclo de o processo não está redondo, vai impactar no meu cliente final. É um custo. Eu vou ter que contratar novamente essa pessoa. Essa contratação gera um custo. A rescisão é um custo. Nossa, né? já estou... Então, gente, só se a pessoa sentar para escrever, é muito alto. Mas sabe o que eles levam em consideração? A multa de 40%. Não, mas a multa de 40%. Gente, a multa, se fosse só a multa, estava perfeito. É o processo, o dispor, o cliente, o desgaste, o treinamento. A operação não está rodando. A operação não está rodando. Tudo isso é custo que o empreendedor não coloca no papel. É verdade, muito verdade isso. Então, se você não coloca no papel, você... É claro, né? Mas às vezes ele não quer nem ver também. Já está tão acostumado, né? Às vezes já está tão acostumado com todo esse processo que, beleza, dor de cabeça, passa a régua, já era. E o que acontece com o empreendedor também, né? Às vezes ele não quer investir e você ter uma pessoa boa na sua equipe é um investimento. Então, é um custo, mas é um custo que vai te dar retorno. Esse é o fio da meada, porque se ele colocasse realmente no lápis o quanto ele gasta versus o investimento que ele faria para isso... Aumentasse um pouquinho o salário dessa pessoa para encontrar alguém melhor. Mas é cultural. É cultural. É cultural. É totalmente cultural. A gente vê isso no dia a dia, assim, pessoas que falam assim, qualificadas, o melhor. Não vamos nas qualificadas, vamos fazer esse cara virar o melhor. É verdade. Né? Só que o melhor já entregaria os dois. Agora, vamos pensar. A média empresa, ela não tem um programa de desenvolvimento para tornar o qualificado melhor. Não. Então, se ela que pegar o melhor, vai ficar de melhor para pior, porque ele vai se desanimar. De melhor para pior. Ele vai de melhor para pior, porque ele Acomoda. vai desanimar. Vai acomodar, ele vai ver que as coisas não andam, não tem processo, ele não consegue desenvolver, o dono chega gritando. Tem que estar preparado para ter o melhor. Então, o que você faz? Você faz um investimento no melhor para que ele te tire daquele ponto A e te jogue no ponto B. E aí ele vai pagar o salário dele. Muito Ponto. legal. Objetivo. Eu tenho uma última pergunta. Nossa, esse papo tá já muito passou? legal, né? Não sei nem que horas são. A gente até no bastidor estava conversando, né? A gente bateu um papo essa semana sobre esse assunto, que é o famoso assunto da tecnologia, né? A tecnologia ela vem para ajudar, mas dependendo do cenário, ela pode vir para arrebentar com tudo. E aí a gente estava falando da questão das entrevistas, triagem, né? Acho que não é nem entrevista, é uma triagem via bot.
E aí o bot ele não vai olhar para sua cara, ele vai pegar o perfil, assim, é dado, né? É em cima de dados. Então ele vai pegar o dado da vaga versus o que você está entregando ali naquele momento que você está fazendo preenchimento. Isso. E ele faz o batimento, te lima ou passa para a próxima fase. Aí sim que você vai falar com uma pessoa. O que você acha desse processo? Eu acho que precisa de pessoas preparadas para parametrizar o sistema. Legal. Porque o que acontece? Todo o sistema ele é criado por pessoas e ele é parametrizado por pessoas. Perfeito. Então, hoje, se você entrar no LinkedIn e colocar uma pauta dessa, as pessoas vão achar horrível. Ah, porque eu não passo, porque são, às vezes, 5, 6 testes lá dentro, e daí não dão retorno. Enfim, reclamam demais das plataformas. Mas quem que parametriza essas plataformas? É o próprio recrutador. Então, o próprio recrutador, às vezes, não está preparado para aquilo. Legal. Ou o próprio desenvolvedor da empresa, assim, a TI que está envolvida. Então, é importante ter A ferramenta esse tipo, é boa. A plataforma é excelente, mas ela é excelente, talvez, para uma empresa grande, uma empresa média de 500 a 1.000 Você estava falando que tem, aí, em média, 1.000 currículos por mês de avaliação ali. Sim. Imagina uma empresa gigante. Não, é muita coisa. É humanamente impossível você conseguir olhar 1.000, 2.000 currículos para uma vaga. Você não vai olhar. Você não vai conseguir olhar. Você vai conseguir olhar 300, 400 ali. E aí você vai pedindo para Deus, né? Vai, me ajuda aí, Deus, manda os bons aqui para mim. Joga na mesa, né? Escolhe esse. Mais ou menos isso. Agora, com a plataforma, eu acho que a plataforma ela vem, claro, né? A tecnologia ela vem para agilizar a nossa vida. Legal. Eu acho que se hoje eu fosse ter uma consultoria mesmo de recrutamento e seleção grande e quisesse atender vários clientes, que hoje não é o meu objetivo, né? Eu quero atender recrutamento, consultoria estratégica mesmo de RH, não só recrutamento e seleção. Teria que ter uma plataforma dessa, para que pelo menos ali a triagem, salve sua né? vida, né? O básico para salvar a minha vida. Só cai quem tem aquilo que eu preciso. É o primeiro funil. É o funil. É um funil. É um funil de candidato. Mas ele podia, eu não sei se existe isso, mas ele podia pelo menos gerar um alarme ali do cara. Cara, ele não tá preparado, mas ele pode estar próximo. Então, é como se fosse uma reserva, sabe? Tipo, reserva. Se você não conseguir achar aqui, talvez aqui seja uma direção. Mas eu acho que daí você pode parametrizar para, por exemplo, aquela reserva hoje eu procuro alguém formado. Então, eu parametrizo para isso. Então, só vai cair no meu funil as pessoas formadas. Aí eu vejo que não está dando. Ou com MBA, por exemplo, com MBA. Não está vindo. Então, eu vou lá e, vamos para o formado agora? Ah, legal. Então, aí eu Você dou muda o uma perfil. ajustada no processo para que comece a cair para mim as pessoas formadas. O LinkedIn, Então, ele vai depender, eu né? consigo fazer isso no LinkedIn. No LinkedIn, na verdade, quando eu abro vagas no LinkedIn, eu posso colocar lá. Você vai colocando, você vai parametrizando, Eu posso né? parametrizar. Eu posso colocar lá assim, eu só quero pessoas formadas. Só vai cair para mim lá nas vagas as pessoas formadas. Top. Muito legal. Isso já agiliza bastante o processo como um todo, né? Sim. Não, o LinkedIn hoje até uma dica que eu deixo para vocês é quem não tem LinkedIn, faça um LinkedIn. Não só fazer, né? Atualize, atualize, ajuste, né? Coloca uma foto. Não uma foto, né? Uma foto bota uma foto. Não foto da sua rede social, lá, Facebook, Instagram. Exato. Bota uma fotinha de terno, né? Ou se você é do marketing, bota uma foto mais Chama barbudo. seus amigos para fazerem recomendações, que é importante também no LinkedIn. Boa, verdade. sim. Dá um toque na. Dá um toque Aliás, lá. eu vou fazer isso pro Mauro, fazer com a Jaque, faz uma recomendação Boa. aqui. Vamos lá fazer Você Eu vai isso. gerando sempre faço status, para os né? meus amigos, mas eles não fazem para mim, não. Vou Eu vou criar uma fazer. campanha. Eu vou criar uma campanha. Eu vou Maurão fazer. faz recomendação, Pronto, quer campanha ser lançada. recomendado. Gente, façam a recomendação pro Mauro. Vai bombar agora o seu LinkedIn. Mauro Assis, lá façam no a LinkedIn. recomendação pro Exato. Maurão no LinkedIn. Quem tem o Maurão no LinkedIn, por favor, que está acompanhando aqui, faça a recomendação. Fio, faz a recomendação pro Maurão aí. Você tá aqui, ó. Pode fazer a recomendação pro Maurão. Mas, Jaque, muito top. Obrigado pela sua presença. Foi um papo imagina. aqui, acho que a gente falaria durante Nossa, horas aqui, né? Eu tenho tanta história. E é tão importante, né? Porque certamente algumas pessoas que estão assistindo estão passando por esse momento e se sentem inseguras. Totalmente. Né? Poder ouvir você falar dessas dicas é muito importante. Glória a Deus por sua vida. Amém. Considerações finais, nessas considerações
passe sua rede social. Acho que vão ter pessoas com certeza que vão te dar direct ali, vão fazer pergunta no pessoal ali, com certeza. Você é uma pessoa super aberta, gente. A Jaque é uma pessoa super aberta. Ela responde, ela é uma pessoa que realmente se dispõe a ajudar. Então, fiquem à vontade em fazer esse acionamento com ela. Só, né? Espero que não venha 1000 perguntas. A gente está falando de bot aqui, de repente vem 1000 perguntas no direct dela, mas glória a Deus. Glória a né? Deus. Glória a Deus. Hoje até a minha rede social ela é fechada, então me mandem mensagem, né? Ative no Recri. Mas eu vou abrir, tá surgindo em um projeto novo, junto com o Júnior, inclusive. Então vai sair um projeto novo e aí eu vou deixar minha rede social aberta, vou abrir minha rede social. Mas pode mandar mensagem para mim que eu respondo. Com certeza. Jaques, é né? @JaqueJaques Consultoria. Top. Jaques, com QU mesmo. E as suas considerações finais aqui? Gente, eu amo esse assunto. Eu acho que todo empreendedor deveria tratar esse assunto com muita... é muito importante isso para todas as empresas, desde quem está começando claro, né, a uma multinacional. Então, tem que dar a importância que é devida para a gestão de pessoas e mais para recrutamento e seleção. Porque recrutamento e seleção é a porta de entrada, é o cartão de visitas. Se eu não tenho um recrutamento e seleção, pelo menos bem estruturado, o que eu posso ter? Né? Qual que é a minha entrega após disso? E a equipe, né, hoje eu escutei nesse podcast ela falando, no final do dia, são pessoas, né? É verdade. São pessoas. Você pode falar de ferramenta, de fluxo de caixa, investimento, enfim, tecnologia, tudo. Mas, no final do dia, são pessoas. Que precisam acordar no dia seguinte querendo voltar para esse lugar. Querendo voltar para esse lugar, exatamente. Então, assim, a gestão de pessoas hoje ela precisa ser levada a sério pelos empreendedores. Porque a gente vai chegar numa época, e eu espero que a gente chegue mesmo, que os próprios candidatos escolham aonde eles querem trabalhar. A gente tem hoje 11 milhões de desempregados. Eu vi a última estatística. Tá, e quando não tiver? E quando os empreendedores começarem a fazer e tiver vagas disponíveis e não tiver mão de obra? E aí? Aí a pessoa vai começar, tem que começar a fazer meu employer branding. Acho que agora eu vou ter que contratar o Mauro aqui, né? Fazer a minha marca direito. Fazer a minha marca, né? Eu acho que isso você pode Maurão fazer. também aqui, melhor Maurão antecipar esse processo, né? É melhor antecipar. E aí, quando você escuta, né? Ai, mas o que é employer branding? É só trabalhar a marca empregadora. É só fazer com que o teu próprio colaborador vista a sua camisa e divulgue isso na rede social. Isso é employer branding, ponto. Não tem nada de novo e nada demais. É o básico que a pessoa precisa ter de conhecimento da empresa. Simples assim. É eu amar o que eu faço, amar a empresa e divulgar para todos os cantos do mundo que a minha empresa é maravilhosa para trabalhar. É isso mesmo. Mas à medida que eu estou numa empresa e essa empresa não é maravilhosa para trabalhar, eu não vou fazer isso. E aí, Maurão? Sensacional. É isso que move a gente todo dia. Né? Querer ser melhor, querer produzir mais, querer entregar mais e querer viver feliz. Pô, é verdade, Maurão. Passa sua rede social também, cara. Tu é o Mauro homem Assis, eu botei na outra, botei Mauro Assis Funil, aí o cara, Mauro Assis Funil não me achou. O funil é com Y. É verdade. Mauro Assis Funil com tem Y. a Cria uma cara. legenda. Fio, cria uma legenda. Boa, cria uma legenda Com Y. aqui, ó. Mauro Assis Funil, @JaqueJaques, bora lá. E no LinkedIn Mauro Assis, ó. Top. Obrigado, foi lindo. No LinkedIn é Jaqueline Jaques. Jaque Jaques. Top. Gente, obrigado. Obrigada Maurão, obrigado. Jaque, obrigado por você ter vindo. Foi ótimo. Um papo ótimo. Compartilha, gente. Ó, Várias clica no dicas aqui, gente. Compartilha. É verdade, Maurão. Boa. Vai, Maurão. Ó, aviãozinho lá. sininho, Compartilha, bota o sininho lá para tocar. Segue a gente. Segue a gente no Instagram, @Bola de Neve, BSB. Então, Venham conhecer o Flechas. hoje tem Flash, hoje tem dia Flash. 4, né? Porque isso daqui vai passar provavelmente no meio da semana. Dia 4 teve Flechas. Mas a gente tem uma. O Maurão vai fazer uma arte aí bem bacana do cronograma do Flechas. Flechas, para quem não conhece, bem rápido aqui, ele é um projeto que visa
a direção de pessoas que estão bem posicionadas no mercado de trabalho e têm um envolvimento no ministério aqui da igreja para poder trazer esse conhecimento para os jovens, para a galera do Flame, para que, através desse conhecimento, eles vão para o mercado de trabalho de uma forma um pouco direcionada, para que ele seja o exemplo, para que ele seja a luz ali no mercado de trabalho. E aí essa galera vai conhecer, vai ter maturidade para resolver problemas lá, vai ter entendimento do que elas vão extrair ali no mercado de trabalho e trazer aqui para dentro da igreja, né? Isso é importante, fundamental, para que a obra possa continuar, para que realmente Deus venha trazer ali no final o seu grande filho amado, para que ele possa levar a gente, mas até lá a gente tem monorado, a gente tem muito o que fazer. Beleza, gente? Obrigado, Deus abençoe a todos, até o próximo RecriCast, até mais, falou! Tchau. Valeu, gente, até mais.